Boa noite, gente. Então, hoje a gente vai falar sobre o peso nas observações pelo método dos mínimos quadrados, tá? Então, a gente já falou do sistema de equações, já falamos da propagação de covariância. Agora, a gente vai entrar em mais um aspecto bem importante sobre ajustamento de observações geodésicas, tá? Então, como já foi comentado anteriormente, realizar um número redundante de observações necessita realizar um ajustamento. Como já foi comentado anteriormente, quando se realiza um número redundante de observações, isso é, quando a gente faz mais observações do que a gente precisa para resolver aquele sistema de equações. A gente tem mais equações e um número limitado de incógnitas. Então, mais equações do que incógnitas. A gente fez várias medidas para tentar detectar erros ligados a erros sistemáticos e erros aleatórios dentro da minha medida. E com o ajustamento de observações, conseguir mensurar esses erros, tá? Então, a gente precisa usar o ajustamento de observações sempre que a gente tiver um número maior de observações do que o número exato para resolver aquele problema posto de um cálculo de coordenada ou de um cálculo de uma dimensão específica. Entre as diferentes alternativas ou métodos que podem fornecer solução, o método dos mínimos quadrados é aceito como melhor para satisfazer diversos requisitos estatísticos. É a solução de variância mínima, é a solução de máxima verossimilhança. Bom, e o que fala o método dos mínimos quadrados? Vocês lembram lá? Que o somatório do quadrado dos meus resíduos tem que ser mínimo, né? Então, vamos chamar o resíduo de V e a gente vai ter resíduo em todas as observações que a gente fizer, tá? Porque todas as observações têm erro, tem algum tipo de erro dentro delas. Então, a gente vai somar esse vetor e elevar ao quadrado. Mas como a gente está fazendo as operações matriciais aqui, o somatório do quadrado desses resíduos vai ser também na forma matricial, que vai ser VTV, no caso do vetor V para resíduos, transposto vezes o vetor V. Né? Então, o quadrado disso tem que ser mínimo. O quadrado é VTV e o mínimo que seria, a gente vai ver mais para frente, tá? Se N observações forem obtidas com diferentes níveis de confiabilidade, se torna necessária a introdução de uma ponderação. O que é isso? Então, lembra que a gente fez medidas de distância, viu no exemplo anterior, medidas de distância, e cada medida de distância a gente tinha que calcular uma precisão relacionada com uma outra equação. Então, cada medida tinha uma precisão diferente. A gente não pode, então, levar como a confiabilidade de cada medida seja igual. A gente tem que ponderar essa confiabilidade, que seria a precisão, de cada uma das medidas. Da mesma forma que no outro exemplo a gente misturou distâncias e ângulos, né? Então, eu tenho uma precisão que é para as distâncias e outra precisão para os ângulos. Eu tenho que dar pesos diferentes para essas observações diferentes. E os resíduos, da mesma forma, eles vão ter pesos relativos a essa precisão. Então, essa ponderação tem a ver com a precisão das minhas medidas. Sendo assim, como a precisão é um vetor escalar, né, ela pode ser posta dentro daquele formato que a gente viu, né, VT, P, o vetor P seria o vetor dos pesos, vezes V de volta. Então, a gente teria VT, P, V como mínimo, no caso do método dos mínimos quadrados, se a gente introduzisse essa ponderação. Vetor ou matriz, né? Depois a gente vai ver direito como é que funciona esse P ali. Admitindo-se que para um problema se possa formular um modelo AX igual a L. É um modelo linear, né? Só que no formato matricial.
L, que é aquele vetor dos termos independentes, para a gente tá aqui colocado do outro lado da igualdade, e ele no ajustamento de observações geodésicas, ele representa o vetor das observações. Então, AX igual a L seria um modelo onde eu tenho aqui X parâmetros, tá? X1, X2, X3, X4, os parâmetros que eu quero, com os meus coeficientes independentes, ou coeficientes do meu sistema de equações, dos meus sistemas de equações, ou do meu sistema de equações, e L seriam as minhas observações, tá? Então, a gente tem aqueles sistemas que a gente viu na primeira aula lá, né? Então, A1 vezes x11, A12 vezes x12, e assim por diante. E eles podem ser escritos dessa forma matricial aqui, AX igual a L. L é o vetor que contém aí as observações, e é nas observações que a gente tem o resíduo, né? O inevitável resíduo que tem a ver com aquele erro na minha medida, né? Então, a gente teria que LB é somado a V. E quando a gente identifica o V, que são os meus resíduos, a gente teria o LA, que é minhas observações ajustadas, tá? Então, LB, as minhas observações sem erro nenhum, mas eu sei que elas sempre estão somadas a V, que é o vetor dos resíduos, ela sempre está associada a um resíduo, e quando eu conheço o resíduo, eu tenho o LA, né? Quando eu tenho LB e V, quando eu tenho as minhas observações isentas de resíduo e o meu resíduo, a gente tem as chamadas observações ajustadas, tá? Então, se a gente isolar V dessa sistema de equação matricial AX igual a LB mais V, a gente vai ter AX menos L, tá? Que vira o resultado para o meu vetor de resíduos. Eu sei que eu tinha que fazer VTV lá no início, né? Ou VTPV, e fazer esse VTPV mínimo. Eu posso fazer a mesma coisa agora com AX menos LB, como está mostrado aqui na equação abaixo. Esse cara aqui tem que ser mínimo. Para zerar, a gente tem que usar a derivada, né? Então, para achar o mínimo dessa equação aqui, se eu fizer a primeira derivada nesse sistema de equação matricial, a gente vai ter, igualando a zero, a gente vai ter as raízes dessa equação vão me dar um mínimo. Bom, para relembrar, a gente tem aqui algumas propriedades das equações matriciais, mas eu não vou entrar em detalhes nisso. O que é importante é que quando a gente faz a derivada da equação φ, que seria essa de cima aqui, em relação a x, a gente vai ter esse resultado aqui, que a gente pode simplificar para aqui, né? ATA x menos ATL. Isso seria aplicando o método dos mínimos quadrados, tá? Então, essa é a primeira derivada igualando a zero, vai dar, essa equação sai da aplicação do critério de mínimos quadrados à minha equação com resíduo. Eu quero encontrar x, né? Então, eu vou isolar esse x aqui e obter ATA na menos 1 vezes ATLB, que é a minha equação para a gente encontrar esse vetor, essa matriz ou vetor das minhas incógnitas ou dos meus parâmetros. Bom, daqui a gente tem que, se a gente inserir aquele P, que seria aquele peso, em VTV, né, que seria o quadrado dos resíduos, a gente vai ter VTPV aqui, vai falar que ele é mínimo, fazendo aquela resolução de equações, a gente vai chegar a esse resultado, ATPAx menos ATPL igual a zero, tá? Então,
Mesma equação, só que agora é inserido a matriz P, essa matriz dos pesos aqui, na minha multiplicação, que ela seria uma matriz para ponderar aquela minha confiabilidade sobre as minhas observações. A gente pode tentar esclarecer isso num problema numérico, tá? Nesse problema foi feitas medidas de distância entre os pontos A, B, C e D, tá? Uma primeira medida de A para B, outra medida de B para C, outra medida de C para D. Aí uma quarta medida de A para C e uma quinta medida de B para D, tá? Então a gente tem um número redundante aqui de observações, como a gente já falou lá no início, dá para ajustar. A gente tem os nossos parâmetros, que seriam, ou nossas incógnitas, são as distâncias de A para B, B para C e C para D, tá? As nossas observações seriam quem? L1, L2, L3, L4 e L5. E o que mais que a gente tem aqui? Tem isso. A gente tem as condições mínimas para tentar encontrar o nosso x1, x2 e x3 ajustado, tá? Então, x1, x2 e x3 seriam o quê? As distâncias entre AB, BC e CD, respectivamente, tá? Como que a gente vai fazer isso? Então, a gente vai pegar e vai montar um sistema, um modelo funcional, tá? Esse é uma das muitas combinações que a gente pode usar para um modelo funcional. A primeira é colocando lá x1 aqui, igual a L1 mais V1. A segunda, x2, ajustado, seria o quê? V2 mais L2. x3 ajustado seria V3 mais L3. A gente não tem um x4, a gente tem aquela medida L4 lá, que era a medida x1 mais x2. x1 ajustado mais x2 ajustado é L4 mais V4. E L5 mais V5 vai ser x2, x3 ajustados, tá? Então, esse sistema aqui, ele pode ser rearranjado nesse sistema aqui, onde eu isolo o V, tá? Então, o meu V vai ser o quê? x1, que é meu parâmetro o valor ajustado da primeira medida AB, né, da distância AB, menos aquele 100 que foi a minha primeira medida L1, tá? E assim sucessivamente, substituindo os valores das minhas observações com o erro, tá? Então, com o resíduo lá, as minhas observações, meu valor observado com o resíduo, que seria o LB. Aplicando o MMQ, tem-se que a soma do quadrado dos resíduos deve ser mínima. Então, isso aqui tem que ser mínimo. Eu vou fazer o quê? Vou fazer a primeira derivada em relação a x. 1, 2 e 3 que estão na equação. A gente aplica a primeira equação, deriva em relação a x1, a mesma equação em relação a x2 e a mesma equação em relação a x3. E tem esse sistema de equações aqui. 2x1a mais x2, x1 mais 3x2a mais x3a e x2a mais 2x3a. Resolvendo aquele sistema de equações, a gente tem os resultados dos valores ajustados, tá? Então, para x1, x2 e x3, os valores ajustados, se a gente somar a distância AD, vai ser 300,60. É um valor que distribui daí os erros que foram acumulados de L1 a L5 por aquele critério dos mínimos quadrados, com o somatório dos resíduos sendo mínimo. O peso de uma observação é a confiança relativa do valor observado comparado com algum outro valor. Em outras palavras, pesos são estimativas de expressões de confiança relativas às observações. Uma grande precisão é indicada por um pequeno desvio.
Então, quando a gente tem alta precisão, quer dizer que o meu desvio padrão é bem pequeno, tá? Implicando em uma boa observação e um peso grande. Então, a expressão para a gente encontrar o peso vai ser sigma zero ao quadrado dividido por sigma i. Então, a gente vai pegar e usar um valor de variância inicial, que em geral vai ser 1, tá? Para a gente aqui, até que eu fale o contrário, esse valor inicial sigma zero ao quadrado vai ser 1, tá? E esse valor sigma i ao quadrado, né? Vai ser a variância daquela minha observação. Então, aquela variância que a gente calcula para cada uma das distâncias ou que a gente tem de precisão nominal para cada medida angular, ou para outro tipo de observação, a precisão daquela observação. Os pesos de uma observação são inversamente proporcionais ao quadrado do desvio padrão, que é a variância, tá? Assim, tendo-se as expressões comodadas, né? A matriz P vai ser, então, sigma zero ao quadrado, que eu disse que para a gente esse sigma, chamado sigma a priori, tá? Ele vai ser sempre 1 por enquanto, ele dá uma escala geral para esses pesos, vezes sigma maiúsculo x. O que era sigma que a gente viu lá na propagação de matrizes, variâncias e covariâncias? É a própria minha matriz variância-covariância das minhas observações. Então, o peso vai ser aquela matriz variância-covariância, porque a gente vai levar em conta também, quando existirem, as covariâncias das minhas observações. Quando não existirem, a gente vai usar uma matriz diagonal, onde na diagonal principal está o inverso, né, 1 sobre a variância das minhas observações. Peso no nivelamento. Os pesos são inversamente proporcionais ao comprimento das seções a serem niveladas. Então, no nivelamento a gente não tem uma precisão nominal em geral associada diretamente àquelas medidas. A gente faz uma regra geral aqui de usar o tamanho da seção. Quanto maior a seção, menor a confiança que eu tenho sobre ela. Então, eu uso o tamanho da seção nivelada como uma medida para minha precisão. Peso nas medidas angulares. Os pesos são proporcionais ao número de vezes em que os ângulos são medidos. Então, se eu medir duas, eu tenho menor número de medidas, né? E do que se eu medir 5 ou 6. E esses erros vão se acumular à medida que eu faço muitas medidas angulares, tá? Porque cada medida angular tem um erro que vai se associar com a média da próxima medida. Então, a gente vai ter um acúmulo aqui com o número de vezes que eu media um ângulo para uma determinação. Sobre a atribuição dos pesos. Como se pode ver, a atribuição dos pesos em geral não deve ser feita simplesmente pelo fato do número de repetições ser diferente, mas sim considerando outras causas, como tipo de instrumento utilizado, o operador, condições ambientais. Então, dá para a gente usar outros elementos para formar essa confiabilidade, essa precisão que a gente associa à nossa medida. Por exemplo, o ajustamento de uma rede geodésica do tipo da RBMC, né? A Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo, leva em consideração a geração dos equipamentos que foram usados na materialização da rede. Eu uso medidas antigas, mas essas medidas antigas são ponderadas com relação à geração dos equipamentos que foram usados numa determinada campanha. Assim, verifica-se a atribuição dos pesos não é feita simplesmente como pode parecer, é um campo ainda cheio de dúvidas, tido como um dos mais complexos no ajustamento de observações. Era isso por hoje, boa noite e até a próxima aula.